Boa noite, torcida tricolor. Aqui é o Hugo Seixas, gravando mais um Tricolor no Trânsito. Hoje é dia 7 de janeiro de 2026, quarta-feira, né? Fiquei pensando aí nesses dias que eu não botei vídeo, o que gravar, porque fiquei nessa época de janela de transferência, né? Sem jogo, aí não tem muito o que falar, o cara vem, o cara não vem, o cara vem, o cara não vem, ficar repetindo essas coisas, né? Fica meio complexo, né? Então vou falar aqui rapidinho, né, da questão do Hulk, que parece que não vem, mas tem chance, né? O staff do Hulk avisou o Fluminense que ainda não tá 100% resolvido, que não dá pra vir e tal. E aí é isso, né? Tem chance de vir. Eu acho que não existiria nome com custo-benefício, né, melhor que o Hulk, porque muito caro a gente não teria dinheiro para investir, né? Tem esse tal de Paulinho lá, que tá no Toluca do México. Bom, mas o cara entrega mais de meio gol por partida. Tu acha que esse cara vai ser barato para sair do México? Né? Jogador no México custa em dólar, né? Então, enfim, acho que não vai ser barato. Aí tem outros nomes aí sendo pensados, mas a maioria é caro, e o que teria melhor custo-benefício eu acho que seria o Hulk mesmo, apesar do alto salário, né? E aí, se o Atlético pedir um dinheiro, tem que ver quanto que esse dinheiro, se vale a pena ou não, até porque é um jogador que não vai ter valor de revenda, entendeu? Mas é aquilo, ele te entrega nessa temporada um título grande, ano que vem você te entrega outro título grande, dependendo do valor eu acho que ele já se paga, entendeu? Até porque é aquilo, o Fluminense não tem jogador decisivo, e o Savarino vindo, o Savarino não é esse jogador. Sei que hoje, eu acho que na live do Gol de Barriga, né, o Fio dá uma olhada lá e o cara tem um número bom em participações em gols na carreira, mas eu não acho ele decisivo. Eu não lembro de ver o Savarino decidindo o jogo, mas é aquilo, eu nunca acompanhei direito a carreira do Savarino, mesmo ele estando no Botafogo. É do Hulk eu fui pro Savarino, mas é isso, eu queria muito que o Hulk viesse, mas o Fluminense agora também, né, se tinha um plano B, tem que estar ali no plano B. O plano A está descartado, 100% descartado? Não, ele ainda pode ser o plano A, mas já tem que ir no plano B, ver quanto custa, tal, dá, faz proposta, aceitou, e aí no tempo que o cara consegue dar o aceite, né, o tempo que o plano B dá deu o aceite, se o plano B deu o aceite e ainda não tem resposta do Hulk, aí esquece o Hulk e fecha com o plano B, né? A questão é quem é o plano B, né? O Savarino é isso, né? A troca com o Wallace Davi, eu acho que cada vez mais eu me conforto, né, que não saindo nenhum volante, a troca vale a pena. Até num dos vídeos aí eu falei, né, da sequência de quem tá na frente, né? Eu acho que os dois que estão na frente de qualquer um no meio de campo do Fluminense como volante é Martinelli e Hércules, né? Para mim os dois são os titulares. O Nonato é a primeira opção, caso seja para jogar de segundo volante, né? O Bernal seria a primeira opção se for para jogar de primeiro volante. O Bernal de segundo, o Nonato, não sei se com o Nonato eu falei primeiro ou segundo. O Nonato segundo, primeira opção. O Bernal, primeira opção como primeiro. Lembrando que às vezes o Bernal pode entrar e você adiantar quem estiver fazendo o primeiro ali, seja o Martinelli ou o Hércules, né? Também tem isso, né? E depois o Otávio, né, como segunda opção para jogar de primeiro, né? E aí nisso a sexta opção ali para entrar no meio de campo seria mesmo o Wallace Davi, né? Tenta segurar a maior porcentagem possível, né? O sonho seria 50%, mas eu acho que o Fluminense também não deveria deixar ir para ficar com menos de 25% do jogador, tá? Já que a gente sabe que a ideia do Botafogo é vender. E é isso, e aí o Savarino vem para brigar por titularidade, para ser titular, né? O que me assusta um pouco é essa conversa de que ele não gosta de jogar na ponta, e aí eu acho que o Savarino não vem para brigar pelo meio, a não ser que o Acosta possa ser ponta, né? Enfim, né? E aí tem uma coisa que eu não sei se vale o Fluminense arriscar, né? Parece que o Almada, e aí eu prefiro o Almada do que o Savarino, né, tá aí no mercado pelo Atlético de Madrid, oferece o Wallace Davi lá, entendeu? Às vezes eles aceitam o Wallace Davi. Dória, né? Começou a se falar agora da possibilidade do Dória vir pro Fluminense,
assim, o Dória é pior do que foi pior, né, nas 2 últimas temporadas do que o Ignacio e o Freitas ano passado no Fluminense. Eu não quero o Dória no Fluminense. Eu acho que se o Fluminense trouxer um zagueiro, esse zagueiro, né, se não for o Nino vem para ser titular. Se não for o Nino, tem que ser no mínimo alguém que tem a mesma qualidade ali, né, do Freitas e do Ignacio, né, o Gêmeos está ali equilibrado com o Freitas, entendeu? Eu acho o Freitas bom. Tem gente que, se escutar falando isso, vai falar, pelo amor de Deus, não era nem para ter trazido, né? Se eu estiver fazendo uma comparação entre Freitas e Gêmeos, acho que o Gêmeos jogando pela direita, a nossa zaga é Freitas e Gêmeos, né? Esperar que o Gêmeos pela direita jogue tão bem quanto jogou pela esquerda no Mirassol no passado, né? A reserva, né, pelo visto, o Luan Freitas e o Kaique Almeida já não fica mesmo, pelo jeito o Luan Freitas também não fica, né? E aí a gente só tem Ignacio e Davi Schwindt com a saída do Thiago Santos e do Manuel. Ah, tem o Igor Rabelo também. Eu estava esquecendo do Igor Rabelo, estava mais desesperado, né? Então a gente tem 5 zagueiros, né, mais zagueiros jovens ali. Então eu acho que com essa quantidade o Fluminense precisa ter um 6º zagueiro, né, sem ser moleque da base, contando o Davi Schwindt entre esses 6. Né, e aí precisa trazer alguém para que brigue por posição, ou o Nino, que vai ser o titular, né? Mas o Dória não, pelo amor de Deus, né? Chegaram a falar de Flaco Lopes, né? Mas eu acho difícil o Flaco Lopes sair do Palmeiras. Aí falaram de Flaco, né, nessa negociação, não sei se é séria, né, que o Palmeiras pediu o Martinelli, mas não é para dar o Martinelli pro Palmeiras. E que aí o Fluminense botou o Júlio Fidelis, pro desespero de alguns. O Júlio Fidelis eu também não botaria nesse balaio, tá? E o JK sim, e o Gustavo Félix, alguns outros jogadores ali que para mim não faz diferença. Mas o Júlio Fidelis eu não faria essa troca, né? Eu, comparando ele com o Wallace Davi, o Júlio Fidelis já mostrou mais do que o Wallace Davi, apesar de talvez o Wallace Davi ter uma minutagem maior no profissional, nem sei, tô chutando, né? Mas eu acho que o Júlio Fidelis mostrou mais do que o Wallace Davi no time de cima. Outras coisas, deixa eu ver aqui. Uma coisa, né, comentário de internet, comentário de grupo de WhatsApp, comentário de alguns influenciadores, jornalistas, né? Não é porque eu não consigo direcionar isso para um jornalista, para alguém que fale em live, né, que faça vídeo do Fluminense. Mas falando da questão de que, né, Mário Bittencourt e Matheus Montenegro, que o Matheus Montenegro precisa tomar mais à frente do Fluminense, que parece que o Mário Bittencourt está fazendo tudo. Cara, a gente sempre reclamou do protagonismo que o Mário Bittencourt tinha em tudo do Fluminense, né? E aí o Matheus Montenegro assume como presidente, o Mário Bittencourt vai ter algum cargo, né, que a gente sabe na diretoria, apesar de a gente não saber qual, parece estar à frente das negociações, principalmente tipo a negociação com o Hulk. Começou quando ele ainda era presidente, né? E parece que começou lá na época do jogo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. Então faz todo sentido que ele continue, já que ele está no clube. E a gente sempre reclamou que o Mário Bittencourt, como presidente, assumia todas as funções. Aí agora a gente tem um presidente delegando a função para outro, que a gente não sabe ainda qual seria esse cargo desse outro, beleza? E a gente está reclamando que o presidente tinha que aparecer mais, né? Hipocrisia típica de torcedor do Fluminense, né? Ah, mas tinha reunião no dia 2, ia falar qual era o cargo do Mário, até agora não teve a reunião do dia 2, não tem data. A reunião do dia 2 precisa botar as coisas às claras. Cara, eu quero a diretoria do Fluminense, sinceridade, até começar, até o primeiro jogo do time titular, profissional, né, 14, 21, 28, né, 28 já é brasileiro, né, eu tô meio perdido aqui, 14, 17 e 20, que eu acho que esses 3 primeiros jogos, né, o Fluminense deve fazer com um time dito alternativo, né, aí depois na rodada dia 23, 24, que já começa, né, o time titular. Até essa data aí, em torno do dia 20, 23, eu espero a diretoria do Fluminense focada em negociar e trazer reforço. Principalmente o Nino, ou qualquer zagueiro que possa vir disputar, né, se não for o Nino, espero que seja o Nino, disputar a posição de titular no Fluminense, e o centroavante, o camisa 9, entendeu? Depois que fechar com esses dois, ou que começar a mesma temporada de fato, depois do dia 20 de janeiro, aí sim marca uma reunião, senta, né, e vem falar de, olha, o Mário Bittencourt, a função dele é tal, não sei o que, e blá blá blá. Pô, a torcida do Fluminense é muito chata, muito chata, muito chata, muito chata, entendeu? Eu tô pra fazer um vídeo para falar um pouco da camisa atual, já foi até lançada, queria ter feito antes da camisa chegar nas lojas, não consegui, porque eu preciso mexer nas minhas camisas, né, e eu não tô conseguindo me organizar para isso. Mas uma notícia boa aí para os gordinhos, né?
eu visto 2GG, né? E não comprei ainda, mas experimentei, né, a camisa nova, né? Experimentei a versão jogador e a versão torcedor. Não consegui experimentar a versão Maracanã porque não tinha 2GG na loja, né? E uma boa notícia aí, né? A gente estava com medo das camisas de bombadinho da Puma. A 2GG da Puma, né, é maior do que a 2GG da Umbro, principalmente a versão jogador, né? E ela não tem aquela barra da frente mais curta também, né? Eu tava achando até que tinha, eu tinha visto o vídeo de alguma influenciadora mostrando as diferenças, agora eu não vou lembrar o nome de qual, né? E tive a sensação de que tinha diferença, mas não tem. A barra da frente não é mais curta na versão jogador, né? Então é isso, eu acho ela mais larga e mais comprida, né? As duas versões, eu acho até que tanto a versão jogador quanto a versão torcedor tem o mesmo tamanho nos dois modelos, né? Não, nenhuma é mais estreita que a outra, né? Só achei que o tecido da versão torcedor ele estica um pouquinho menos do que o tecido da versão jogador, né? A versão torcedor estica menos do que a versão jogador, mas pouca coisa. As camisas da Umbro, né, tinham uma elasticidade maior, principalmente na versão, né, jogador, né? A elasticidade das camisas da Puma é um pouco menor, né? Então é isso, né? Para os gordinhos aí, a boa notícia, né? A 2GG da Puma é maior do que a 2GG da Umbro, principalmente a versão jogador, né? Fica tranquilo. Valeu, saudações tricolores e faz o L.